Fala galera, meu nome é Bruno Carneiro. Meu nome é Henrique Saraiva e hoje nós vamos falar sobre o esporte versus o medo. Quantas vezes a gente já ouviu falar que aquele ou outro jogador amarelou? E o que significa essa expressão amarelou? Pipocou. É, pipoca. E essa expressão ela é tida muito costumeira no meio do esporte, quando as pessoas elas sentem medo e aí elas acabam fracassando, não por falta de competência. Ixi, tem um monte de história de cara bom aí que fez um monte de... Ó, vamos ser sinceros aqui, quem lembra que o tetracampeonato de 1994, Roberto Baggio, aquele cara tava gelado. Ele foi tido como o melhor jogador da Europa, ou foi no ano anterior, de 93, ou naquele mesmo ano, ele era campo. É só do cara estar numa final de Copa do Mundo, o cara não é ruim, né? Ele era a capa da France Football, uma revista mais conceituada de esporte. E o cara, ele tava gelado, jogou bola pra nossas, graças a Deus. Olha a bola aqui. Coitada, bola, tá voando aí. E tá, não vamos fugir só do futebol. Vamos colocar outro exemplo aqui. E tudo que eu vou dizer aqui é quase um julgamento. É uma aparência do que o cara tava com medo. Porque a gente que eu já pratiquei esporte amador, sei que dá um friozinho na barriga mesmo, para não falar que dá uma pipocada, dá uma bambeada. Uma bambeada. E aí o brasileiro ele tem um pouco disso. Cria-se sempre muita expectativa assim, em cima do brasileiro, que até o cavalo do o Balo B de Rouet, o cavalo do Rodrigo Pessoa, que também era favorito na Olimpíada, acho que de Sydney, não conseguiu pular. Então assim, existe sempre muita pressão e tem esses exemplos. E o mais assim, emblemático dos exemplos foi a seleção feminina na semifinal de uma Olimpíada também. Se não me engano, foi na Grécia essa. Cara, não dá pra acreditar, velho. Eles tiveram, se não me engano, Henrique, 7 ou 8. Vixe, foi mais do que eu imaginava. Match point, era o último ponto. Eles tiveram só fazer 8 bolas para fechar o jogo. Elas conseguiram perder todos os pontos e deixar a seleção russa empatar, virar e ganhar, e elas perderam aquela semifinal. E assim, você via que assim, elas estavam muito nervosas, muito preocupadas em fazer um ponto. Eles não conseguiram fazer. Mas é fruto o quê? Do medo, do nervosismo, da pressão. E nós temos um professor que vai trazer aqui para explicar para vocês. E às vezes a gente fica ali julgando, tal, não sei o quê, mas são frações de segundos onde o medo ele pode nos afetar. Sim. Por exemplo, na verdade, isso biologicamente ele é explicável, né? A nossa fisiologia, ela responde muito rápido. Então, quando você se depara com uma situação e você fica com medo e você deixa aquilo tomar conta de você, naquele momento, seus hormônios eles já começam a trabalhar rapidamente. Isso no seu corpo, orgânico, funciona. Sim, e aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele se eleva muito. E quando o cortisol eleva, nossa performance esportiva, ela diminui. Sintomas que, na verdade, eles trazem uma deficiência para nós. Quando o hormônio do cortisol se eleva, você começa a não conseguir raciocinar, você começa a não conseguir produzir como você produz quando ele está nos seus níveis normais. E todos esses reflexos hormonais, biológicos que a gente usou para explicar a interferência no esporte, isso acontece na vida também. Quantas vezes nós, numa entrevista de emprego, nós numa prova, um concurso, para tirar... Para pedir a menina em namoro. As perninhas tremem. Um exame de autoescola, gente. A gente com 18 anos, 19 anos, começando a vida, tem um exame tão forte. Então, assim, isso também influencia na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Eu passei num concurso para a Polícia Civil e eu tinha que passar por um TAF. E o TAF exigia fisicamente, e todos esses dificuldades hormonais que o Henrique
trouxe, esses reflexos, eu senti na pele isso. Então, e você vê que não é porque você não quer, você já conseguiu fazer o mesmo movimento, mas o corpo não funciona. Eu olhar, a prova que mais me trouxe dificuldade é de você saltar, um salto em altura. Graças a Deus a gente tá... No dia deu tudo certo, mas alguns dias antes a gente lembra da gente treinando na casa do Bruno lá à noite, porque ele não estava conseguindo fazer um movimento que ele já estava conseguindo. Que eu já tinha feito, só que assim, eu olhava para o sarrafo, que é aquela barra, eu olhava assim, eu já olhava pra ela falando assim pra mim, você não vai conseguir pular por cima. Eu sabia que eu já tinha conseguido pular, e eu consegui derrubava. E depois de treino e técnica, eu consegui várias vezes. E aí eu tinha certeza, eu falei assim, não, esse sarrafo não vai me vencer. E aí, com aquela certeza, eu nunca mais derrubei o sarrafo. A palavra de Deus, ela sempre vem nos orientar para nos ajudar, para nos abençoar, para fazer com que nós possamos funcionar de forma eficaz, né? E a palavra de Deus diz assim, em 1 João 4,18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, quando nós nos entregamos para Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, que é o verdadeiro amor, nossos medos saem. Por quê? Às vezes a gente tem insegurança porque às vezes nós achamos que nós não somos capazes, mas Ele pode nos capacitar. É Ele quem nos capacita. O Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de o Espírito Santo da fé. É Ele quem nos dá intrepidez, é Ele quem nos dá ousadia. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, às vezes nós temos que colocar diante de situações que parecem difíceis, que parecem impossíveis, e colocar assim, Deus está aqui, Deus está nos ajudando, Deus está nos controlando. E talvez você não passe por mais nenhuma prova, não vá fazer praticar nenhuma atividade esportiva, nenhuma competição, mas todos nós vamos passar por situações que nós precisamos enfrentar o medo. O medo de pedir perdão para alguém que nos magoou ou que magoamos há muitos anos. Nós precisamos ter coragem de voltar a fazer um curso, uma faculdade que você enterrou anos atrás. Nós temos que ter força e determinação para restaurar relacionamentos e, baseado nessa palavra, firmados na certeza que quem é redimido, salvo por Jesus Cristo, é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que tem condição de marchar firme contra o pecado, contra as injustiças, contra a depressão, contra todas as situações adversas que nos paralisam e que nos colocam medo. A nossa oração hoje é que não cortisol, que nenhum hormônio, que nenhuma circunstância seja nenhum hormônio, nenhum demônio, nenhum hormônio seja maior do que o poder do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Somos salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E isso nos dá coragem suficiente para ter uma vida plena, digna, longe do medo. Galera, se você já sentiu medo, se você já sentiu situações que te aprisionaram, coloque aqui embaixo, coloque nos nossos comentários. A gente quer que vocês possam interagir conosco e dê ideias para os próximos vídeos. Comente, curta nosso canal e nós estamos no Parábolas.